Eleitos do Altíssimo, hoje eu gostaria de falar sobre uma falsa interpretação profética, que já é disseminada há mais de um século e meio, referente às 2300 tardes e manhãs, as quais são citadas no capítulo 8 do livro de Daniel, e também lhes revelar a sua verdadeira interpretação. Antes, porém, eu gostaria de informar que todos os parênteses constantes neste estudo foram por mim adicionados, e que os mesmos têm caráter explicativo. Dito isto, vamos então escutar a leitura do capítulo 8 do livro de Daniel, para depois fazer algumas considerações. Capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com as 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro.
O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que se lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Muitos sabem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia quer fazer o mundo crer que as 2.300 tardes e manhãs, citadas no capítulo 8 de Daniel, que acabamos de escutar, dão referência a um período de 2.300 anos, após os quais o Filho do Altíssimo passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E que, após haver adentrado no lugar santíssimo, ele, o Messias, deu início a uma outra etapa de sua obra redentora, a qual eles intitularam de juízo investigativo. Na verdade, antes de os futuros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia afirmarem que as 2.300 tardes e manhãs davam início ao suposto juízo investigativo, eles tinham um entendimento muito diferente do que hoje eles sustentam, o qual era o principal pilar do movimento do Adventismo. A origem do movimento do Adventismo apresenta-se, na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos, vinculada às pregações de Guilherme Miller, que empolga várias igrejas protestantes da época. Miller, ainda que supostamente não pretendesse fundar dissidência, foi compondo por comparações entre textos bíblicos uma interpretação, a partir do livro de Daniel, que estabelece, através de um certo cálculo, a interpretação da profecia das 2.300 tardes e manhãs, o que levou o movimento às sucessivas marcações de datas para a volta do Messias, surgindo, assim, uma corrente numerosa de adventistas. O milenismo empolgou os estados da Nova Inglaterra, atingindo Nova York, Filadélfia, Ohio, Michigan, e chegando, igualmente, até o Canadá. Os futuros pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em grande parte, assistiram aos sermões de Miller. Mais tarde, porém, eles iriam efetuar correções em suas interpretações e ampliar o alcance da ênfase profética, formulando assim várias doutrinas, dentre as quais aquela que se destacaria como sendo um dos mais fortes pilares de suas crenças, a saber, a doutrina da purificação do santuário celestial através de um juízo investigativo, o qual iniciara no final das 2.300 tardes e manhãs, as quais eles afirmavam ser 2.300 anos. Durante muitos anos, os seguidores do movimento do Adventismo de Miller, do qual os futuros pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia faziam parte ativa, afirmavam categoricamente que as 2.300 tardes e manhãs eram um período de 2.300 anos, após os quais o Messias retornaria ao mundo, para purificar o santuário, o qual, entendiam eles, ser o planeta Terra. Esta purificação se daria, segundo eles, com a aniquilação do pecado e do pecador, ocasião após a qual o Messias fundaria o seu reino eterno. Não obstante, o povo do Altíssimo já havia sido advertido pelo próprio Messias a não seguirem o movimento adventista, antes mesmo de que este fosse estabelecido no século XIX. Escutem agora a sua advertência.
Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E, o tempo está próximo. Não o sigam. Lucas 21, 7 e 8. Em outras palavras, o Messias está advertindo ao seu povo que eles estariam correndo o perigo de serem enganados por aqueles que se apresentariam em seu nome, identificando-se como sendo eles os seus verdadeiros seguidores, os quais anunciariam que o tempo do retorno do Messias à Terra era iminente. Por fim, declarou o Messias, não o sigam.